Ele me ama, nunca me esquece. Uou, 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 lá, 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 lá. Uou, 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 lá, 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 lá. Uou, 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 lá, 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 lá. É o amor do nosso Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Começamos hoje louvando ao Senhor, um amor tão grande, esse amor do Senhor que nos protege, que nos guarda, que está ali sempre conosco, nos protegendo, nos dando segurança. Espero que vocês estejam todos bem e na aula de hoje nós vamos estar com a lição número 3, que fala sobre um lugar de adoração. Como estamos falando sobre a casa de Deus, que a casa de Deus a gente já ouviu que é lugar de comunhão, é um lugar de oração e um lugar de adoração. E o que é essa adoração? Você tem adorado ao Senhor na casa de Deus? Adoração é quando a gente se entrega totalmente ao Senhor, quando a gente não deixa o tempo nem as dificuldades nos impedir de glorificar o seu nome. Nos dias que a gente tem vivido, a gente tem feito tantas coisas, a gente tem vivido em um tempo que às vezes as coisas, a tecnologia tem avançado para que a gente tenha mais tempo, mas acaba que a gente nunca tem tempo. E às vezes a gente esquece de agradecer a Deus, de louvar ao Senhor, da importância da gente falar com Ele, de estar em todo momento em adoração. Porque nós fomos criados para a adoração do nosso Senhor. Então quando a gente não faz isso, não tem sentido a nossa vida. Quando a gente não adora o Senhor, não faz sentido, porque a gente foi criado para adorar a esse Deus, mas adorar em todo tempo, em todo lugar, não somente dentro da igreja. A gente tem que adorar ao Senhor com a nossa vida, com o nosso pensamento, com a nossa boca, com as nossas mãos, com o nosso coração. Temos que adorar ao Senhor por inteiro, na igreja, em casa, na escola, na rua, aonde a gente estiver. Temos que estar sempre em espírito de adoração, temos que estar sempre adorando, louvando, glorificando esse Deus maravilhoso. Mesmo que as dificuldades venham. Às vezes a gente passa por dificuldades e a gente acaba murmurando. O que é murmurar? Murmurar é a gente reclamar com Deus por alguma coisa que está acontecendo com a gente. Mas a Bíblia diz que a gente tem que adorar em todo o tempo. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 4, no versículo 23, para a gente ler o nosso versículo de hoje. Pega a sua Bíblia aí, todo mundo já sabe, né? Então eu acredito que já está todo mundo com a Bíblia na mão. Abre aí em João, capítulo 4, versículo 23, para a gente ver qual é o nosso versículo da nossa história de hoje. Que diz assim: mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Vamos repetir comigo? Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Pois é, o Pai é quem? O Pai é Deus. E quem são os verdadeiros adoradores? Os verdadeiros adoradores são aquelas pessoas que não importa o lugar, não importa se ela esteja dentro do templo, dentro da igreja, dentro da escola, elas sempre estão adorando. Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram mesmo em tempos difíceis, porque todos nós passamos por tempos difíceis, mas a diferença dos verdadeiros é que nós passamos por tempos difíceis adorando ao Senhor, não reclamando.
E para ficar bem claro, eu quero contar para vocês uma história que está escrito lá na Bíblia, lá em Romanos 12, em Atos 16, você vai ver a história de Paulo e Silas. Paulo e Silas são exemplos de pessoas que foram verdadeiros adoradores. Paulo e Silas estavam pregando a palavra de Deus, falando sobre Jesus para as pessoas. E em todo momento e caminho que eles estavam indo, havia uma menina que ficava o tempo todo falando: olha ali os servos de Deus, sempre apontando Paulo e Silas. E Paulo e Silas estavam se sentindo incomodados com aquela jovem que ficava o tempo todo querendo adivinhar, fazendo adivinhações. E as pessoas acreditavam naquela menina. Ela tinha um espírito mau na vida dela. Ela tinha um espírito de adivinha. Ela ficava adivinhando a vida das pessoas. E a gente sabe que quem conhece, quem sabe do nosso futuro somente é Deus. E Paulo e Silas então percebeu que havia um espírito mau na vida daquela jovem. E eles foram lá e oraram e repreenderam e expulsaram aquele espírito mau da vida daquela jovem. E ela ficou sã, ela parou de ficar adivinhando as coisas. Mas aquela jovem, ela tinha 2 homens que ganhavam dinheiro com ela. E eles ficaram muito furiosos quando perceberam que Paulo e Silas tinham repreendido aquele espírito da vida dela e ela parou de fazer adivinhações, então eles não conseguiam mais ganhar dinheiro com aquela jovem. E aí, o que foi que eles fizeram? Eles foram lá, pegou Paulo e Silas, bateu neles, machucou eles tanto e levou eles presos dentro de uma cela. Eles ficaram presos dentro de uma prisão. E aí eu te digo, se coloque no lugar de Paulo e Silas. Eles estavam fazendo bem, eles estavam falando de Jesus, eles estavam pregando a palavra de Deus. Quando vai e acontece isso com eles, outras pessoas, por ver ele fazendo bem, vai lá, bate nele, maltrata eles, levam eles presos. Se fosse com você, o que você faria? Sabe qual foi a atitude de Paulo e Silas quando eles estavam presos ali naquela prisão? Eles reclamaram? Ó, não, eles não murmuraram com Deus, eles não reclamaram com Deus. Eles apenas louvaram ao Senhor. Em todo momento que ele estava preso, no momento que ele estava apanhando, eles continuaram louvando. E a Bíblia diz que foi chegando a meia-noite. E aí Paulo e Silas louvava. Eu imagino, eu não sei qual foi o hino que ele estava louvando, mas eu vou imaginar um hino aqui pra gente louvar, como se estivéssemos vendo Paulo e Silas louvando lá. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E Paulo e Silas louvava, e a Bíblia diz que à meia-noite um terremoto começou a acontecer ali naquele lugar, naquela prisão, e todas aquelas cadeias, elas foram se abrindo, se rompendo. E quando a gente viu Paulo e Silas foi liberto daquela prisão, as algemas caíram, as prisões caíram, e Paulo e Silas estavam ali libertos, porque eles estavam louvando, clamando ao Senhor. Em nenhum momento eles murmuraram, e o milagre do Senhor aconteceu ali naquele lugar. Só que, imagine o que aconteceu. O carcereiro, quando percebeu que houve todo um terremoto que tremeu tudo, que aquelas celas se abriram, ele ficou muito com medo
pensando, e agora todos os presos fugiram, eu vou dar conta desses presos, como que eu vou fazer isso? E ele ficou preocupado. Mas aí Paulo e Silas disse a ele: eu ainda estou aqui. Eles não fugiram da prisão, eles continuaram lá dentro, mesmo libertos, mesmo sem as grades, mesmo sem as algemas, eles continuaram lá dentro. E aí eles foram lá e esse carcereiro ficou espantado com tudo que tinha acontecido quando ele viu Paulo e Silas glorificando ao nome do Senhor, louvando, e viu que todas as cadeias se abriram, que eles estavam libertos. Ele ficou com medo e surpreso ao mesmo tempo. E Paulo e Silas foi lá e pregou para ele e disse a ele assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aleluia, glória a Deus. Então, que a gente venha ser como Paulo e Silas. Quando a gente estiver no momento de aflição, quando a gente passar por situações difíceis, que nós possamos lembrar que nós somos verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores, eles adoram ao Pai em todo momento, em todo lugar, em qualquer situação, independente do que aconteça. Que a gente não se esqueça que nós somos criaturas, nós fomos criados por Deus para a sua adoração. E quando a gente deixa de adorar o Senhor, a nossa vida não tem mais sentido. Porque o que nos faz sentido aqui nessa terra é a adoração ao Senhor em todo o tempo e em todo lugar. Não somente dentro da igreja, mas na sua casa, na sua escola, aonde você estiver, que você adore a esse Deus maravilhoso que pode fazer todas as coisas para nos libertar de qualquer prisão, de qualquer corrente que tente nos afastar dele. Ele é fiel e está cuidando de cada um de nós. Amém, crianças? Que vocês guardem essa palavra no coração de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo e até o próximo domingo. Tchau, tchau.